Bom dia a todos. Reiniciamos a nossa catequese, crescendo na palavra do profeta Amós. Lembrando, toda a palavra de Deus é inspirada. Toda ela é palavra de Deus e palavra do homem. Como palavra do homem, nós vamos conhecer circunstâncias, o problema do texto, em que contexto foi escrito e sob que pretexto. Como palavra de Deus, abrimos o coração humildemente para acolhê-la com toda a riqueza dos seus sentidos. Nós estamos no profeta Amós, capítulo 5. Para iniciar o capítulo 5. Ouvi estas palavras, esta lamentação, que vou pronunciar sobre ti, ó casa de Israel. Caiu, e não se levantará mais a Virgem de Israel. Está atirada sobre seu próprio solo. Ninguém a levanta. Porque eis o que diz o Senhor Javé, a cidade que punha em linha de combate 1000 guerreiros, não possuirá mais do que 100. E a que punha 100 guerreiros, ficará reduzida a 10 na casa de Israel. Essa é a lamentação do profeta. O povo se afastou de Deus. E se afastou de Deus, não tem quem o defenda. Pois quem o defendia é o próprio Senhor. Por isso, o povo, chamado aqui de Virgem de Israel, está no chão, não se levanta, porque não há quem o defenda. Tudo foi dizimado. Eis o que diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivereis. Não busqueis Betel, não entreis em Gálgala, não vos dirijais a Betsabeia, porque Gálgala será deportada e Betel aniquilada. Buscai o Senhor e vivereis. Do contrário, ele mandará sobre a casa de Israel um fogo que a devorará, sem haver em Betel quem o apague. Buscai-me e vivereis. E não é uma declaração de amor? Deus ama o seu povo. Pode salvar o seu povo. Quer salvar o seu povo. Em Betel, um ídolo. Quem foi lá não encontrou nada. Por isso Deus diz pelo profeta: busquem a mim e não os ídolos. Não encontrarão nos ídolos nenhuma proteção, mas eu estou aqui disposto e na expectativa. Espero o meu povo que venha a mim, porque amo o meu povo. Convertem o direito em absinto, lançam por terra a justiça. Aquele que criou as Pleiades e Órion, aquele que muda trevas em aurora e transforma dia em noite, e que chama as águas do mar e as derrama sobre a face da terra, seu nome é Senhor, não há outro. O povo, o que fez? Converteu o direito em amargura. Absinto é uma planta que nós chamamos de losna. Losna, para quem conhece, é uma planta amarga. Usamos como remédio, claro, pequena quantidade, umas folhas no chá. Porém, se estas folhas fossem amassadas e extraído o suco,
e este suco fosse concentrado, e, por exemplo, de 10 litros, fosse feito apenas um copo, e alguém tomasse esse líquido, seria um veneno terrível, chamado absinto. Por isto, diz o Senhor, este povo pega a doçura do direito. Viver no direito é uma doçura, quando há respeito e as pessoas podem trabalhar e progredir, porque o direito garante. No entanto, fizeram disto uma amargura, a amargura da desobediência da palavra de Deus e do abandono do seu caminho. Lançam por terra a justiça. E Deus, que tudo criou, Ele é capaz de mudar toda a história. Voltemos para Deus. Buscai-me e vivereis. Ele faz cair os lugares fortificados. Lança ruína sobre a fortaleza. Eles aborrecem os que repreendem, os que os repreendem à porta. Detestam o homem de palavras íntegras. Por isso, porque oprimis o pobre e lhe extorquis tributos em trigo, não habitareis esses palácios de pedra que construístes. Não bebereis o vinho destas vinhas de escol que plantastes, porque conheço o número de vossos crimes e a gravidade de vossos pecados, opressores do justo, exatores de dádivas, violadores do direito dos pobres em juízo. Vejam bem, vocês, diz o Senhor pelo profeta, que são capazes de praticar o que desagrada a Deus, o que é abandono do ser humano na miséria e na opressão. Transformam tudo em amargura. Colhem pelo preço do sangue de quem trabalha. Aumentam a riqueza no abandono de quem necessita. Nadam em bens, enquanto há uma multidão passando necessidade. E posso chamar isso meu povo? Se é meu povo, então é um povo justo. Então, voltem o coração para mim e vivereis. Por isso, o prudente se cala nesse tempo, porque é um tempo mau. Buscai o bem e não o mal, e vivereis. E o Senhor Deus dos exércitos estará convosco. Como dizeis? Detestai o mal, amai o bem. Fazei reinar a justiça nas vossas assembleias. Talvez então o Senhor, Deus dos exércitos, tenha piedade do que resta de Israel. Este povo me abandonou, mas eu espero, porque eu desejo ter piedade daqueles que são fiéis. Por isso, eis o que diz o Senhor Javé, Deus dos exércitos. Por todas as praças soam gritos de luto. Ouvem-se em todas as ruas esses gritos. Ai, ai! Lavradores são convidados a um luto público, e aos prantos os que sabem cantos fúnebres. Haverá lamentações em todas as vinhas, quando eu passar entre vós, diz o Senhor. Que o Senhor passe, e que Ele encontre um povo justo, que deixou o mau caminho. Voltaram-se para Deus num sincero luto, mudaram de vida e encontraram o Senhor que espera, oferecendo o seu bem. Ai daqueles que desejam ver o dia do Senhor. O que será para vós o dia do Senhor? Trevas e não luz. Como aquele que escapa de um leão?
mas dá de encontro com o urso. O que volta para casa, mas ao tocar com a mão na parede, é mordido por uma serpente. Sim, o dia do Senhor será trevas e não claridade, escuridão e não luz. Quem espera chegar no repouso da sua casa e encontra uma serpente, ora, que susto, que decepção, que amargura. Ninguém está seguro. Então. Ninguém está seguro porque abandonaram o Senhor. Mas quem vive segundo o Senhor, para esse sempre a luz e nunca as trevas. Eu aborreço as vossas festas, elas me desgostam. Eu não sinto gosto algum em vossos cultos. Quando me ofereceis holocaustos e ofertas, eu não encontro neles prazer algum. Não faço caso de vossos sacrifícios e animais cevados. Longe de mim o ruído de vossos cânticos. Não quero ouvir a música de vossas harpas, mas antes que jorre a equidade, como uma fonte, e a justiça como torrente que não seca. Porventura, ofereceste-me sacrifícios e oblações, casa de Israel, no deserto durante 40 anos? E o Senhor pergunta isto por quê? Porque no deserto não ofereceram. E, no entanto, Deus tinha salvado o seu povo e o conduzia. Não é à custa de sacrifícios e oblações que Deus nos atende, mas Deus espera de nós um coração humilde e capaz de obedecer às suas palavras. Aborreço vossas festas. Havia uma festa em muitos lugares. Na minha terra, essa festa religiosamente era preparada. A festa do Espírito Santo em Pentecostes. O que podia ser mais bonito do que uma festa de Pentecostes celebrada com toda a tradição popular? Como era? Era uma vigília. O povo passava a noite em oração e cânticos. Chamada pouso do divino, porque pousavam lá, quer dizer, passavam a noite. Pouco a pouco, o povo foi se esquecendo da retidão dessa festa. Esqueceram-se também do Divino Espírito Santo. E no fim, o que virou essa festa? Uma festa pagã. Tacho de comida. Muita comida. Muita gente ia para essa festa. E muita bebida. E embriaguez. E no fim, ninguém louvava a Deus, nem o bendizia por seu nome, ninguém tomava uma resolução de vida nova, nem a palavra de Deus, nem as orações, paganismo. De repente, veio um tempo de isolamento, de ficar em casa. Nenhuma dessas festas acontece. Porque é aí que se escuta a palavra de Deus. Aborreço vossas festas. Elas não são uma ocasião da minha presença. Antes, é abandono do caminho. E assim a nossa vida. Tomamos aquilo que é justo e somos capazes de transformar naquilo que não tem justiça nenhuma. Aborreço vossas festas, elas me desgostam. Assim o Senhor diz. Longe de mim o ruído de vossos cânticos. Não quero ouvir mais a música de vossas harpas.
antes que jorre equidade como fonte e justiça como torrente que não seca. Porventura oferecestes sacrifícios e oblações, casa de Israel, no deserto por 40 anos? Levaste, sim, o tabernáculo de Sacut, vosso rei, o Quijum, a estela de vosso Deus, ídolos que fabricastes. Eu vos deportei para além de Damasco, diz o Senhor, que se chama Deus dos exércitos, porque este povo me abandonou. Ai daqueles que vivem comodamente em Sião, daqueles que vivem tranquilos no monte de Samaria. Ai dos nobres, do primeiro dos povos, aos quais acorre a casa de Israel. Passai a carne, contemplai. Ide a Ramat, a grande, descei a Gete dos filisteus. Serão aquelas cidades mais prósperas do que estes reinos, e seu território será mais vasto do que o vosso. Pretendeis retardar o dia do infortúnio? E, no entanto, apressais a chegada do reino da violência, deitados em leitos de marfim, estendidos em sofás, come os cordeiros do rebanho, novilhos do estábulo, deliram ao som da harpa, e como Davi inventam para si instrumentos de música, bebem vinho em grandes copos, perfumam-se com óleos preciosos, sem se compadecerem da ruína de José. Por isso serão deportados à frente dos cativos, e terão fim os banquetes dos voluptuosos. Isto nos faz lembrar uma das cartas do livro do Apocalipse. Uma carta a um bispo. E o que ela diz? Conheço a tua vida. Tu te sentes rico e não és. Se reconhecesse a tua pobreza, então voltaria o coração para mim e eu te atenderia. Mas como te sentes rico, não receberás nada. A mesma coisa aqui. Ai de quem acha que tem tudo. Mas o que são essas coisas que já existiam antes de nós e que vão ficar aqui depois de nós? Por que não construímos uma riqueza verdadeira? Acumulamos enquanto que muitos necessitam. Por que não abrimos os olhos para aqueles que poderiam até levar essas riquezas lá para junto de Deus e nos aguardariam? De que maneira? Pela caridade que praticamos. Por um acaso, outros povos não são prósperos? São. Por que achar que a prosperidade está sendo predileção de Deus? De jeito nenhum. A prosperidade é só um chamado para mudança de vida. O Senhor jurou por si mesmo, oráculo do Senhor Deus dos exércitos: aborreço o orgulho de Jacó, odeio seus palácios, entregarei a cidade com tudo o que nela se acha. E se numa casa ficarem 10 homens, morrerão. Virá um parente, o que queima o cadáver, para retirar da casa o corpo, e dirá ao que está dentro de casa: ainda há alguém contigo? E ele responderá: não. Então o primeiro dirá: silêncio, porque não é momento de pronunciar o nome do Senhor. Anunciando o que já estava prestes a acontecer, ou talvez já tivesse até acontecido.
que o povo foi levado cativo para a Babilônia. Quem sobrou nem se atrevia a pronunciar o nome de Deus, porque haviam se esquecido de Deus e conhecido a ruína. Eis com efeito que o Senhor ordena, fará cair em ruínas a casa grande, e a pequena reduzi-la a destroços. Porventura correm os cavalos por entre os rochedos? Pode os bois lavrar uma rocha, para que vós troqueis o direito em veneno e o fruto da justiça em absinto? Como um cavalo entre rochas vai devagar, prudentemente, este povo deveria ter prudência e não se lançar no meio de perigos e de venenos. Vós vos alegrais por causa de Lodebar, e dizeis, com nossa força conquistamos Carnaim. Mas, ó casa de Israel, oráculo do Senhor Deus dos exércitos, vou suscitar contra vós uma nação que vos oprimirá, desde a entrada de Ramat até a torrente da planície. Agora, 5 visões do profeta, todas elas para dizer o quê? O tempo de mudar de vida chegou. Ai de quem não vê. Tudo é figura para dizer o tempo chegou. De fato, chegaram os inimigos para destruir Israel e o povo não notou que o tempo tinha chegado. Não mudavam de vida. Mas chega para nós sinais. Mudemos a nossa vida porque tudo é sinal. Primeira visão. Eis o que me mostrou o Senhor Javé. Uma nuvem de gafanhotos. No tempo em que a forragem começa a crescer. Era a forragem depois da ceifa reservada ao rei. Quando os gafanhotos acabaram de devorar a erva da terra, eu disse, Senhor, tende misericórdia. Como poderá resistir Jacó, sendo ele tão pequeno? O Senhor arrependeu-se. Isso não acontecerá, disse o Senhor. Tão atual, nuvem de gafanhotos chegando. Num tempo que já é de desolação, porque é tempo de inverno, de secura. E se tudo for arrasado, então a miséria há de crescer. Abramos os olhos e digamos da mesma maneira, Senhor, tende misericórdia. Compadecei-vos do vosso povo. Segunda visão. Eis o que ainda mostrou o Senhor Javé. E o Senhor Javé chamou o fogo para exercer o castigo. E o fogo, tendo devorado o grande abismo, consumia também os campos. Então eu disse, cessai, Senhor Javé. Como poderá resistir Jacó sendo tão pequeno? E o Senhor arrependeu-se. Pois tão pouco isso há de acontecer, disse-me o Senhor. Veio o fogo, secou até o mar. O mar aqui é chamado de grande abismo. E começou a consumir a terra, quer dizer, total desolação. Então o povo se arrependeu e clamou. E Deus, que é misericordioso, não enviou castigo. Nenhuma pergunta? Eu tenho. Porque deveria ter. Isso é uma visão de castigo, né? Que Deus estivesse castigando, e eu não entendo essa questão de que o Senhor se arrependeu. Isto. Pois é exatamente essa pergunta que eu esperava. O Senhor se arrependeu. Pode Deus se arrepender quando Deus é perfeito e é sempre presente? Deus não é nem passado, nem futuro.
Portanto, arrependimento é impossível em Deus. Mas a linguagem da Escritura, a gente chama com uma palavra que pode soar muito feia, mas ela representa perfeito. A linguagem é antropomórfica. Antropos, homem. Morfos, forma. Então, toda a linguagem da Bíblia fala de Deus como se fosse homem. E daí aplica em Deus sentimentos e atitudes humanas. Para dizer, Deus poupa o homem quando o homem se arrepende. Certo? Então, Deus espera o homem, porque não quer aplicar sobre o homem o que a obra do homem provoca. Ora, as obras podem ser muito más. Por exemplo, o fogo na Amazônia, que vai destruindo uma floresta que não pode ninguém dizer é nossa. Ela existia antes que nós estivéssemos aqui. Ela não é nossa. E se a destruirmos, nós não vamos ver essa floresta recomposta. E é o bem não só de uma nação, mas é o bem do mundo inteiro. Não pode o homem destruir o que é bem de todos. Mas, no entanto, o homem destrói. E se houver tamanha mudança climática que prejudique a vida humana, vamos chamar isso de castigo? De fato é, mas não é um castigo que vem de Deus, é um castigo provocado pelas nossas próprias obras. Deus é justo, mas é capaz de mudar o nosso coração para que voltemos. Terceira visão. Eis o que me mostrou o Senhor Javé. O Senhor estava de pé junto ao muro, a prumo, com o prumo na mão. Que estás vendo, Amós? Perguntou-me. E eu disse, um prumo. Eis que vou passar ao prumo o meu povo de Israel, replicou o Senhor, e não o perdoarei mais. Os lugares altos de Isaac serão devastados, os santuários de Israel destruídos. Levantar-me-ei, brandirei a espada contra a casa de Jeroboão. Deus com prumo. Todos conhecem o fio de prumo que os construtores usam. Um fio e um peso, que pela lei da gravidade vai ficar perpendicular à terra. E daí, o muro construído no prumo não cai. Pois Deus diz, eu estou examinando este povo inclinado para o mal, porque ele vai cair, e estou avisando. Tudo isto é aviso. Tudo isso é sinal visível. Abramos os olhos. Isto o profeta está dizendo. Porque chegou o tempo. Deus passa a prumo o seu povo. Interrompidas as visões, que voltarão um pouco mais adiante, agora um pouco da vida de Amós. Amazias, sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel, Amós conspira contra ti no meio dos israelitas. A terra não pode mais suportar seus discursos. Ele diz que Jeroboão perecerá pela espada e Israel será deportado para longe do seu país. Amazias disse a Amós, vai-te daqui, vidente, vai para a terra de Judá, ganha lá o teu pão profetizando. Mas não continues a profetizar em Betel, porque aqui é o santuário do rei,
uma residência real. Amós respondeu a Amazias: eu não sou profeta, nem filho de profeta. Sou pastor, cultivador de sicômoros. O Senhor tomou-me de detrás do meu rebanho e disse: vai, profetiza contra o meu povo de Israel. Ouve, pois, agora a palavra do Senhor. Horas, como havíamos já aprendido no início do livro do profeta, Amós era um profeta do norte, diferente dos outros. Não era de nenhum grupo profético. Por isso ele diz: eu não sou profeta e nem filho de profetas. Quer dizer, eu não sou destes grupos conhecidos. Mas, se o Senhor me chamou, eu falo. Como o Senhor chamou Amós? Fazendo com que Amós visse o que estava acontecendo. E diante da realidade, da verdade, ele não pôde de forma nenhuma calar sua boca. Eu falo porque o Senhor me impôs esta palavra. E o que eu digo? Tu me dizes: não profetizarás contra Israel, não falarás contra a casa de Isaque. Pois bem, eis o que diz o Senhor: tua mulher será violada em plena cidade. Teus filhos e tuas filhas cairão sob a espada. Teu campo será repartido a cordel. E quanto a ti, morrerás em terra impura, e Israel será deportado para longe do país. Quer dizer, eu falo porque eu estou vendo. Quantas pessoas no mundo de hoje enxergam? Enxergam os que anunciam o Evangelho, enxergam os pais educando seus filhos no bem, e apesar da dificuldade de educar, não desanimam e vão dizendo aos filhos: aprendam, senão um grande mal vai vir na vida de cada um. Aprendam, não desanime. Ora, profetiza quem na política vai denunciando o mal e anunciando o caminho reto e justo. Não confie em quem mente. Não confie em quem promete e não cumpre. Não confie em quem promove corrupção, aceita a corrupção e até corrompe os outros. Nada disso. Voltem o coração para Deus. O profeta anunciou que ele estava vendo a deportação do povo e a morte dos grandes. Quarta visão. Eis o que me mostrou o Senhor. Eu vi uma cesta de frutos maduros. O que vês tu, Amós? Perguntou-me. Uma cesta de frutos maduros, respondi. E ele replicou: chegou o fim para o meu povo de Israel. Não continuarei a perdoá-lo. Naquele dia, os cantos do palácio serão gritos de aflição, oráculo do Senhor Javé, uma multidão de cadáveres lançados em qualquer parte. Silêncio. A linguagem é assustadora. Fala de cadáveres e de coisa que nos assusta e incomoda. Mas fixemos a nossa atenção na visão. Vejo um cesto de frutos maduros. Deus está dizendo: amadureceu o tempo. Não vamos esperar mais. Um pouco mais. Tudo isso apodrece? Não. O tempo chegou e não pode ser adiado. Ou Israel muda a sua vida, ou não haverá perdão, porque passou o tempo.
O nosso tempo é agora. Não poderíamos dizer assim, vamos esperar um pouco. Quer dizer, vamos esperar uns 50 anos. Quem vai estar aqui daqui 50 anos? Ninguém sabe, mas eu certamente de jeito nenhum. Quer dizer, não posso esperar mais. O tempo está maduro. É tempo de mudar de vida. Ouvi isto, vós que engolis o pobre, e fazeis perecer os humildes da terra. O tempo está maduro. Dizendo, quando passará a lua nova, para vendermos o trigo, e o sábado, para abrirmos nossos celeiros, diminuindo a medida, aumentando o preço, falseando a balança, para defraudar. O que a ganância faz? E Deus está dizendo, através do profeta, eu vejo a tamanha desonestidade que devora os mais humildes, capazes de diminuir a medida e aumentar o preço. Não é uma coisa espantosa quando houve uma denúncia há uns tempos atrás a respeito de peso e de medida, coisas que estavam marcadas 1 quilo, pesavam 900 gramas. Já havia lucro em vender as 900 gramas. Mas cada 10 pacotes, um pacote era lucro inteiro, 100%. Ganância e prejuízo do mais pobre. Porque ele não podia comprar, senão aquilo que era estritamente necessário e às vezes nem isto. Ai de vós que engolis o pobre. Não fala só de negociantes, fala de nós. Quando poderíamos ensinar o bem para os outros, mas nós somos capazes de sonegar. Não ensinamos o bem, nem pelo exemplo, nem pela palavra. Ai de vós que engolis o pobre, que necessita de ensinamento. Ai do professor que não ensina, que não só não ensina, mas até protesta porque ganha pouco. Mas se não ensina, ganha muito, porque não ensina. Ai de quem engole o pobre que necessita e joga a sua vida na ignorância. Ai de quem na igreja, podendo reunir o povo, se acomoda bem na frente da televisão e não reúne ninguém, nem setor, nem grupo. Não é capaz de usar o dom que Deus lhe dá. Ai de vós. Compreendamos. Mas e nessa época de coronavírus, não é melhor ficar no sofá? Não estamos falando de época de coronavírus, a pergunta é essa. As pessoas devem ficar em casa? Devem. E não jogar o seu tempo fora. Aproveitar o seu tempo para a família em primeiro lugar, para ensinar os filhos. Que vejam o que é bom, isto é muito bom. Que se distraiam, também é bom. Mas que não joguem fora o que Deus dá, porque estão engolindo o que necessita e abandonando o mais pobre. Compremos os infelizes por dinheiro e pobres por um par de sandálias. Venderemos até o refúgio do trigo. O Senhor jurou pelo orgulho de Jacó: não esquecereis jamais nenhum de seus atos. Não estremecerá a terra por causa disso? Não estará de luto toda a população? Todo o solo crescerá como o Nilo, subirá, baixará como o rio do Egito. E daí, as pessoas em casa alimentam a sua família.
fazem a sua comida. Vivemos num país cheio de necessitados e nós os vemos mais neste tempo de pandemia. Muito mais gente na rua, muitos desempregados e gente que passa necessidade. Aí fazemos a nossa comida e sobra e jogamos fora. Ai de quem joga fora a sua comida. É um pecado que clama diante de Deus. Jogar fora a comida. Aproveite a sua comida, sobretudo para caridade. Reparta, não jogue fora. Absurdo que numa terra como esta, de necessitados, o desperdício clame contra Deus. Não estremecerá a terra por causa disso. Não estará de luto a população. Todo o solo crescerá como o Nilo. Subirá, baixará como o rio do Egito. O solo subirá. Um país pródigo, o Egito, muito pobre por inúmeras injustiças. Mas no passado, esse país foi o modelo da prosperidade. Porque tem um rio, o rio Nilo. O resto é deserto. Mas o rio é uma bênção. O rio sofria grandes enchentes. No Egito não chove quase nada. Mas o rio Nilo tem mais de 5.000 quilômetros de extensão. Pega chuva desde o centro da África até o Mediterrâneo. E o rio enchia. E avançava na terra vizinha, que era pura areia, mas fertilizava a terra inteira, onde o rio chegava. E de repente houve seca. O rio baixou no mínimo possível. A terra cresceu. E daí não produziu nada, porque não foi regada e não foi fertilizada. Por quê? Então Deus diz, por que este povo se esqueceu de buscar a Deus? Busquem a Deus e a justiça, dividam, repartam, e será possível para todos. Acontecerá naquele dia, oráculo do Senhor Javé, que farei o sol se pôr ao meio-dia, e encherei a terra de trevas em pleno dia. Converterei vossas festas em luto, e vossos cânticos em elegias fúnebres. Porei o saco em volta de todos os rins, e a navalha em todas as cabeças. Farei a terra debulhar-se em pranto, como se chora um filho único. E seu porvir será um dia de amargura. Virão dias, oráculo do Senhor Javé, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, fome e sede de ouvir a palavra do Senhor. Andarão errantes de um mar a outro, vaguearão do norte ao oriente. Correrão por toda parte buscando a palavra do Senhor e não a encontrarão. Naqueles dias desfalecerão de sede as belas jovens e os moços, os que juram pelo pecado de Samaria e dizem pela vida de teu Deus Dan, pelo caminho de Bersabeia. Estes cairão e não mais se levantarão. O que de fato ele está anunciando? O exílio da Babilônia. Conhecerão dias que hão de querer ouvir a palavra do Senhor e não escutarão, porque estão em terra estrangeira e serão escravos. Esquecerão da palavra, terão sede e fome
de escutar o que Deus diz e não escutarão. Por quê? Porque podendo agora escutar, não quiseram escutar. Ofenderam o Senhor e se afastaram dele e conheceram o deserto que é longe do Senhor, nosso Deus. Quinta visão. Vi o Senhor de pé junto do altar e ele me disse: fere o capitel, para que se estremeçam os umbrais. Quebra-os por cima das cabeças de todos. Matarei a espada o que restar, sem que ninguém possa fugir, nem escapar. Mesmo que desçam à morada dos mortos, a minha mão os arrancará de lá. Ainda que subam aos céus, eu os farei descer dali. Se esconderem no cimo do Carmelo, eu os irei buscar e os trarei de lá. Se ocultarem aos meus olhos lá no fundo do mar, lá ordenarei ao dragão que os morda. Se forem levados cativos pelos inimigos, ordenarei à espada que os mate. Terei meus olhos fixos neles, para o seu mal e não para o seu bem. E vejam bem, ninguém escapa, diz o Senhor. Se alguém pratica injustiça diante de mim, eu busco e o julgo, porque praticaram o mal. Estão seguros dentro do templo? Pois eu vou ferir a coluna e o altar, e o templo há de desabar sobre eles. Fere o capitel, porque tudo desabará. E Israel não há de encontrar um lugar onde possa ter proteção. O Senhor Javé dos exércitos toca a terra e ela funde. Todos os habitantes ficam de luto. Todo o solo cresce como o Nilo, baixa como o rio do Egito. Aquele que constrói seus aposentos no céu e firma sobre a terra a abóboda celeste. Aquele que convoca as águas do mar e as derrama sobre a face da terra, Senhor é o seu nome. E esta palavra nos enche de alegria. Tudo Ele pode, tudo Ele realiza a nossa salvação, porque nós reconhecemos o nome daquele que é Senhor, Jesus Cristo, acima de tudo. E ainda um apêndice do livro. Acaso não sois vós para mim, ó filhos de Israel, como os cuxitas, oráculo do Senhor? Se tirei Israel do Egito, não tirei também os filisteus de Caftor e os sírios de Quir? Eis que os olhos do Senhor Javé estão fixos no reino pecador. Eu farei desaparecer da face da terra, mas não destruirei completamente a casa de Jacó, oráculo do Senhor. Por quê? Porque mesmo que o povo tenha pecado, um resto continuou fiel. Esse resto, dele eu não me esqueço, porque eu sou justo e não destruo o justo, eu destruo o pecador. Por isso, quem é pecador, volte-se para mim, porque eu espero o povo que volta. Vou dar ordens, sacudir a casa de Israel de todas as nações, como se sacode o grão na peneira, sem que um só grão caia por terra. Todos os pecadores do meu povo perecerão pela espada. Embora digam, não seremos atingidos, não virá sobre nós o mal. Eu vou peneirar. Quem é palha, quem não tem fruto, voará. Mas eu não perco um daqueles que são justos. Naquele dia, levantarei a cabana arruinada de Davi. Repartirei as brechas, levantarei as ruínas, reconstruirei como nos dias antigos.
para que herdem o que resta de Edom e todas as nações sobre as quais o meu povo foi invocado, de todas elas. Oráculo do Senhor, que executará estas coisas. Eis que vem dias, oráculo do Senhor, em que seguirão de perto o que planta e o que colhe, o que pisa os cachos e os que semeiam. O mosto correrá pelas montanhas, todas as colinas se derreterão. Restaurarei então o meu povo de Israel. Reconstruirei as cidades devastadas e as habitarão. Plantarão vinhas, beberão seu vinho, cultivarão pomares, comerão seus frutos. Implantá-los-ei no seu solo, e não serão mais arrancados da terra que lhes dei, oráculo do Senhor Javé. Pois louvado seja Deus, Amém. que anuncia palavras tão justas, para que mudemos a nossa vida. Na próxima semana, iniciaremos um outro livro do Novo Testamento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte.